Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Hoje a Prof. Ju está aqui na biblioteca e vai trazer para vocês um conto popular. Um conto popular, como vocês já sabem, é aquele conto que não tem um autor para a gente citar. É um conto que vem passando de geração a geração. Então agora a Prof. vai chamar o nosso conto popular e vocês vão ouvir com bastante atenção. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Quem conta a história, limpa a memória. Quem conta a lenda, ganha uma prenda. Quem conta a piada, ganha uma risada. E quem nada conta? Quem nada conta, aprende a ouvir. Era uma vez, há muito tempo atrás, havia um reino onde vivia um rei muito exigente. Este rei adorava ouvir histórias. Então, ele tinha vários contadores de história em seu reino que todos os dias lhe traziam histórias diferentes. E o rei se deleitava com as histórias. Porém, um dia o rei chamou seus contadores e pediu que eles lhe contassem uma história sem fim. Uma história sem fim, majestade? De onde tiraste esta ideia? Não existe uma história que não tenha fim. Todas as histórias têm o seu princípio, o meio e o fim. Como assim uma história sem fim? E o rei disse: Não sei como vocês irão fazer, mas eu quero ouvir uma história sem fim. Os contadores ficaram atordoados, pois todos sabemos que as histórias têm fim. E como eles não encontraram a solução para este problema que o rei havia inventado, falaram a sua majestade. Majestade, infelizmente, não podemos contar-lhe uma história sem fim. O rei não se deu por vencido. Lançou um desafio em seu reino. Aquele que conseguisse lhe contar uma história sem fim iria ganhar uma fortuna, um grande prêmio com muitas riquezas. Poderia até escolher as pedras preciosas. Apenas queria que lhe contassem uma história sem fim. A notícia se espalhou por todo o vilarejo. Foi então que um dos seus súditos teve a ideia de lhe contar uma história sem fim. O jovem rapaz chegou no castelo e foi logo se apresentando. Majestade, eis-me aqui para contar-lhe uma história sem fim. O rei sentou-se confortavelmente, pois sabia que uma história sem fim dura muito tempo. E então o rapaz começou mais ou menos assim. Era uma vez um fazendeiro que morava num vilarejo distante. Esse fazendeiro tinha uma criação de patos. Dizem que é a maior criação de patos do mundo. Todos os dias o fazendeiro pegava a sua criação de patos e levava-os para passear e nadar num rio que havia em sua propriedade. Os patos iam entrando um a um no rio e iam nadando até chegar do outro lado do rio. E isso ele fazia diariamente. Certo dia, houve uma tempestade. Choveu
por vários dias e os patos, coitados, ficaram presos, sem poder nadar. Mas assim que o sol brilhou, o fazendeiro pegou a sua criação de pato e levou-os para o rio. Qual foi a sua surpresa? O rio havia dobrado de tamanho. Estava enorme, muito maior do que antes. Agora ele ocupava uma extensão muito maior e havia uma correnteza em suas águas. Então, o fazendeiro deixou que os patos começassem a entrar um a um na água. Tá, e daí? O que aconteceu? Perguntou o rei. Calma, majestade, os patos estão começando a atravessar o rio. Eles estão entrando na água. Tá, eu sei, eu já entendi que os patos começaram a entrar na água para nadar. E daí? Continue. Calma, majestade. Os patos estão entrando na água. Há de se ter paciência. E o rei ali, impaciente com essa história dos patos. Tá, já entendi. Os patos agora estão entrando na água, vão nadar e vão atravessar o rio. Pode pular essa parte e ir para outra parte, porque a história continua? Calma, majestade. Deixe os patos passarem. Deixe os patos passarem. Deixe os patos passarem. Tá, mas quantos patos já passaram? Calma, majestade. Estamos ainda nos 3 primeiros patos. Deixe os patos passarem. Deixe os patos passarem. Já passaram os patos? Quantos patos ainda faltam? Majestade, há de se ter paciência, pois a correnteza está muito forte e o fazendeiro não quer perder nenhum dos seus patos. Deixe os patos passarem. Deixe os patos passarem. Quando é que esses patos vão terminar de passarem? Calma, majestade, estamos nos primeiros 10 patos. Ainda há muitos patos para passar. Deixe os patos passarem. Deixe os patos passarem. Já entendi, disse o rei. Sorriu para o cortesão e disse: entendi e achei bem interessante a sua história. Então, eu vou premiá-lo com muitas joias e toda a riqueza que você desejar, porque você foi muito criativo com sua história. E dizem que até hoje, quem passa lá pelo reino pode ouvir a canção do contador. Deixe os patos passarem. Deixe os patos passarem. Não sei se foi assim. Foi assim que me contaram e foi assim que eu lhes contei.